Meus irmãos, a paz do Senhor, igreja. Amém. Graças a Deus. Eu queria, por gentileza, abra sua Bíblia comigo, irmãos. Livro de 1 Pedro, capítulo de número 2. Vamos ler a partir do verso 24. Depois você abre comigo também em Lucas, capítulo de número 24, verso 26. 1 Pedro, capítulo de número 2, verso 24. E Lucas, capítulo de número 24, verso 26. Enquanto você procura, eu já quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Agradecer também ao pastor Carlos Henrique pela oportunidade, pela confiança. Confesso aos irmãos que era para mim estar aqui outras vezes, mas devido ao trabalho, e quem tem filho pequeno sabe que fica mais complicado quando você tem um bebezinho dentro de casa. Mas Deus também é que dá a oportunidade, Ele sabe o dia certo de abençoar a sua igreja. Eu venho da comunidade Shalom de Campo Grande, pastor presidente, pastor Rafael José. Estou aqui debaixo da permissão do meu pastor. Trago um abraço do meu pastor para essa igreja, para essa obra, que respeita muito o pastor dessa igreja e cada um dos irmãos. Eu oro ao Senhor, irmãos, que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa falar grandemente ao seu coração, que de fato a cura possa chegar não somente no seu corpo, mas também no seu espírito e alma, que você venha sair desse culto renovado pela presença do Senhor nessa noite. Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim o texto, 1 Pedro, capítulo de número 2, verso 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras, ou pelas suas feridas, fostes sarados. Você abre comigo agora em Lucas, capítulo de número 24, a partir do verso 26. Diz assim o texto: porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. E você se assenta dando glória a Deus nessa noite. Você me empresta só alguns minutos do seu tempo? Eu prometo não fadigar a igreja. Eu tenho uma palavra do céu para te abençoar nessa noite. Meus irmãos, a maior bênção vinda do céu para a raça humana, ou o maior planejamento do céu para a raça humana, tem um nome, e é Jesus Cristo de Nazaré. A gente sabe que uma vida cristã não é uma vida fácil. Eu costumo dizer que, ainda que nós venhamos caminhar com Cristo no oba-oba, uma hora a verdade do Evangelho ela vai nos encontrar. E é isso que Pedro vem narrando aqui na sua epístola. Ele vem dizendo que ele levou sobre o seu corpo todos os nossos pecados. Eu costumo dizer que nem nos nossos melhores dias, nem nos dias que nós nos sentimos mais espirituais, nós conseguiríamos fazer aquilo que Cristo fez. Por isso que ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Para a gente entender melhor isso aqui, e eu pedi você para abrir em Lucas, capítulo de número 24, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vêm desenhando a trajetória de Cristo aqui na terra. E para a gente entender de fato que tipo de sofrimento foi esse, que tipo de pecado que ele levou no madeiro, porque foi talvez um dos únicos momentos na história que Cristo orou ao Deus do céu, pedindo para que passasse essa página. Ele ora, ele pede para que os seus discípulos, eu sei que é de conhecimento da igreja, mas vale a pena lembrar, ele pede que os seus discípulos se distanciem um pouco, e ele sozinho ora os céus. Ele fala: Pai, se der, passa de mim esse cálice. Cristo não estava apreensivo com os pregos que haveriam de furar as suas mãos.
Ele não estava preocupado com os pregos que talvez furariam seus pés, e nem com o peso da cruz. Era o que Pedro falou aqui. Era o peso dos nossos pecados. O peso dos pecados de toda a humanidade pesou sobre as costas de Cristo. Por isso que ele pede, um dos momentos da sua oração, se der, passa de mim esse cálice. Para a gente desenhar melhor a história, capítulo 23 do livro de Lucas, vem narrando que era um dos momentos históricos. Ele na Via Dolorosa, e eles dão um detalhe, o escritor Lucas dá um detalhe, que eles tomam um homem com o nome de Simão Cirineu, da cidade de Cirene, para ajudar a Cristo a carregar a cruz, que não era dele, irmãos. A cruz era nossa. Eles pegam a Cristo e colocam num tipo de vergonha, porque era o espetáculo da cidade ver Jesus carregando a cruz. A cruz era uma morte de humilhação. Naquela época haviam vários tipos de morte, mas a morte de cruz era uma das mortes mais humilhantes daquela época. Eles levam o nosso Jesus para um lugar chamado Gólgota e colocam do lado do nosso Jesus 2 malfeitores. Isso aconteceu não só naquela época, mas também nos nossos dias atuais. Colocam 2 malfeitores para fazerem com que o nosso Jesus ficasse mais idêntico como alguém que tivesse cometido um crime, como aqueles malfeitores. É o que acontece nos nossos dias atuais. Alguns colocam Jesus numa posição aonde ele nunca esteve. Eu sei que essa igreja é uma igreja bíblica, mas vale a pena lembrar, houve um carnaval que colocaram de fato um péssimo ator, fantasiado segundo eles de Cristo, e pegaram alguém com uma máscara ridícula e colocaram dizendo que era o diabo, arrastando Jesus na Sapucaí. E na verdade, nós sabemos que o nosso Jesus nunca será arrastado pelo inimigo das nossas almas. Então, desde aquela época, até nos dias atuais, tentam colocar o nosso Jesus a um lugar onde ele nunca ocupou. Eles colocam Jesus e do lado de Cristo colocam 2 malfeitores. Eu sei que os irmãos conhecem a história, mas vale a pena lembrar. Um olha para Cristo e diz o seguinte: se tu és o Cristo, se de fato você é aquele que de fato curava, andava por cima das águas, desce daí, salva-te a ti mesmo e nós também. O outro toma a palavra e fala: ei, fica calado. Esse aí nenhum mal fez. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Repare que um malfeitor sabia quem era Cristo, tanto que ele fala para Cristo: Senhor, se der, ou melhor, Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. É por isso que eu não julgo quem está lá fora. Eu não julgo quem é pela sociedade chamado de malfeitor, porque malfeitor também, se os irmãos preferirem, quer dizer ladrão. Eu não julgo quem está lá fora, porque segundo a Bíblia, um malfeitor sabia quem era Cristo e sabia que o seu reinado não era aqui na terra. Talvez alguém lá fora, aos nossos olhos, ainda não teve um encontro com Cristo. Talvez alguém dentro da nossa casa ainda não está da maneira que nós queremos. Mas nós não podemos dizer que Jesus ainda não se apresentou para ele. E eu acredito, baseado nessa palavra, que alguém dentro da nossa casa, a qualquer momento, será impactado pela glória de Cristo. Um malfeitor olha para Cristo e fala: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Ele sabia que ninguém ali poderia mudar aquela situação, porque a sentença havia sido dada. Mas ele sabia, numa inteligência que eu acredito que não veio do homem, mas veio do céu, que aquele que estava do lado dele poderia mudar toda a sua eternidade. E Cristo, eu imagino, no meio da dor, no meio do sangue, daquele sangue que é recheado de misericórdia, ele olha para aquele homem e fala: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O texto diz que o sol se escurece, o véu se rasga, ele olha para o céu e fala: Pai, nas tuas mãos eu entrego-te meu espírito. Pegam o corpo do nosso Jesus,
colocam num lençol e um homem com o nome de José de Arimateia, pede o corpo de Cristo, do nosso Jesus, para sepultá-lo. E coloca numa tumba, num sepulcro, e já amanhecia, já era o sábado que se iniciava. Cristo foi crucificado, o sábado não houve movimentação do céu, não houve movimentação do Espírito Santo. Aí você pensa comigo, alguém que estava acostumado, ver Jesus andar por cima das águas, ver Jesus multiplicar pão, multiplicar peixe, curar cego, ressuscitar morto, num sábado, Jesus fica em silêncio. E na nossa caminhada cristã não é diferente. Existem momentos que as águas vão se balançar. Existem momentos que nós vamos ver o pão multiplicar. Nós vamos conseguir ver a glória de Deus de perto. Mas existirão momentos que Deus ficará em silêncio. Existirão momentos que o silêncio de Deus, ele vai nos alcançar. Mas acredite, ainda que Deus esteja em silêncio, Ele está no controle da nossa vida. Não se desespere, irmãos. Não se desespere. Quando o silêncio de Deus alcançar a tua casa, não se desespere. O texto diz que o sábado foi o sábado do silêncio. As mulheres, logo após, vão ao sepulcro de Jesus e há um problema, porque quando elas chegam no sepulcro de Jesus, a pedra está removida. Elas olham e veem que o corpo do nosso Jesus já não está mais ali. E o texto diz, e é bem enfático, em dizer que 2 varões com vestes resplandecentes se aproximam delas. E eu acredito, irmãos, acredito piamente em Deus, que nós veremos esses varões um dia. São anjos do Senhor vindo do céu. Eu acredito que em breve, logo, logo, nós veremos anjos dos céus. E eles estão perto daquelas mulheres agora. E eu fiquei me perguntando por diversos dias. Por que na ressurreição de Cristo aparecem 2 varões? O texto dá detalhes. Um sentado onde colocaram a cabeça de Jesus e o outro na outra ponta, onde colocaram os pés. Para que 2 anjos apareceram? Exatamente no dia em que Cristo ressuscitou. E o verso diz, verso 24, a partir do verso 5, capítulo 24, verso 5, tem a resposta que eu imaginava. As mulheres estão aflitas, querendo saber aonde colocaram Jesus. E os anjos perguntam para ela: por que procurai o vivente no lugar onde colocam mortos? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Os anjos vieram do céu para deixar uma mensagem para aquelas mulheres, que seria a base da igreja nos dias atuais. Eu sei que muita gente fantasia o nosso Jesus de um Cristo crucificado. Eu sei que tem algumas religiões que colocam o nosso Jesus pregado no madeiro, ensanguentado, fragilizado. Eu sei que tem alguns que colocam o nosso Jesus fragilizado. Mas os anjos vieram naquele dia para dar a confirmação que o nosso Jesus, ele não está morto. Ele ressuscitou no 3º dia e a qualquer momento vai buscar a sua igreja. Os sinais estão aí, irmãos. Só não vê quem não quer. Jesus está à porta, voltando para buscar a sua igreja na terra. Por isso a mensagem de Deus nesse momento é essa: corra para os braços do Senhor. Conserte a tua vida onde tem que consertar, porque Jesus está voltando. Não há tempo mais de se preparar. A igreja tem que estar preparada, porque a qualquer momento o noivo volta para buscar a sua noiva. Os anjos vieram ali para deixar a mensagem que seria a nossa base para os nossos dias atuais. E eu imagino essa cena, irmãos. Eu sei que por diversas vezes você imagina comprar um carro e você imagina dirigindo o seu carro. Você imagina uma casa nova e você imagina abrindo a fechadura da porta e entrando. Por que não imaginar o céu?
Eu imagino que o primeiro homem, ele fechou a porta da eternidade quando os pecados entraram no mundo. O primeiro homem é Adão. Mas Cristo vem com as mãos ensanguentadas, abrindo um portão grande. E no portão está escrito, porta da eternidade. Olhando para mim, para você, dizendo, vinde a mim, bendito do meu Pai. Receba por herança o lugar que é reservado desde a fundação do mundo. A qualquer momento, irmãos, a trombeta vai soar. Os anjos aparecem para trazer uma mensagem que seria a nossa base. A base para os nossos dias atuais. As mulheres ficam aflitas e voltam para contar ao restante do colégio apostólico. Porque os homens estavam ainda esperando a promessa. Quando as mulheres chegam e contam os acontecimentos, que o corpo de Cristo já não estava mais ali, que a pedra havia sido removida, que 2 varões com vestes resplandecentes apareceram e entregaram uma mensagem para ela. O texto diz, irmãos, capítulo 24, verso 11, que eles achavam que aquilo era um desvareio da mente daquelas mulheres. Eles achavam que o que elas estavam falando era loucura. Você pensa comigo, irmãos. Jesus falou o tempo todo que aquilo haveria de acontecer. Agora, um dia de silêncio fez com que os apóstolos achassem que aquilo era loucura da cabeça dela. E isso é uma reflexão para mim e para a tua vida. Você imagina que um sábado mexeu com a cabeça daqueles homens que estavam andando com Cristo. Imagine você, um sábado sem Jesus. Imagine você uma semana sem Jesus. Imagine você um mês sem a presença de Jesus. Imagine você um ano sem estar na presença de Deus. Eu sei que às vezes, irmãos, pelo nosso lado humano, dá vontade de desistir, dá vontade de parar, dá vontade de largar tudo, só que estar com Cristo é uma necessidade. Então a palavra de Deus para você nessa noite, independente do que esteja acontecendo, não abra mão de estar na presença de Deus. Há um renovo do céu que desce aqui nessa casa de oração nessa noite. Você não vai largar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, porque o céu tem se agradado do teu esforço aqui na terra. Um sábado, somente um sábado, fez com que aqueles homens que andavam com Cristo, faziam sinais e prodígios, viam a olho nu Jesus fazer, achar que aquilo era um desvareio. Pedro, que era o mais sanguíneo, ele vai no sepulcro de Jesus, conferir aquilo. Chegando lá, ele observa que aquilo que as mulheres falaram era verdade. Eu vim para alegar teu coração nessa noite, irmãos. Pedro olha e vê que, de fato, Jesus ressuscitou. A nossa esperança, escute isso, a nossa esperança não está no homem. A nossa esperança, eu vou ter que falar isso aqui, não está em Lula, não está em Bolsonaro, não está na politicagem. A nossa esperança está em Jesus de Nazaré, ressurreto, que vai voltar para buscar a sua igreja. A nossa esperança está nele. Eu sei que a gente vive num tempo em que há uma briga política, mas a igreja sabe que a igreja de Cristo na terra tem dono. Nós não estamos abandonados. O texto diz que Pedro confere e observa, ele não estava mais ali. Jesus havia ido se encontrar com 2 discípulos que faziam um caminho muito perigoso. Era o caminho de Emaús. Caminho de Emaús é perigoso porque Cristo havia dado uma ordem. Ficam em Jerusalém, até que do alto vocês recebam a promessa. Os discípulos que se distanciam, isso não é uma verdade absoluta, mas aproximadamente, segundo os estudiosos,
O caminho de Emaús dava uma distância de Jerusalém aproximadamente de 10 a 12 quilômetros. Eles estavam se distanciando do lugar onde Cristo disse que aconteceria a promessa. E tudo aquilo que te distancia da promessa é perigoso. Tudo aquilo que te distrai da promessa de Deus é perigoso. Deixa eu te dizer uma palavra aqui nessa noite. Você pode ter o melhor cargo aí na sociedade. Você pode ter o melhor carro, casa e família. Se não estiver no lugar da promessa, isso não vale nada. Você só terá regozijo na tua alma. Só conseguirá desfrutar da sociedade, daquilo que o céu colocou nas tuas mãos, se permanecer no lugar da promessa. Por isso, nessa noite, Deus te trouxe aqui para dizer: aguenta firme, irmão. Aguenta firme, irmã. Não abre mão da promessa que Deus colocou nas tuas mãos, porque a promessa não nasce na terra. A promessa é uma agenda que vem do céu, que o céu confiou em você. Não abra mão. Não abra mão da promessa. É um caminho muito perigoso, irmãos. E quantos, irmãos, é com muito pesar que eu falo isso, quantos estão se distanciando do lugar da promessa? Não há promessa aí fora. Não há promessa, não tem como se cumprir a promessa longe do lugar onde Cristo te colocou. Não há regozijo. E eu sei que não tem nenhum especialista falando isso aqui, mas talvez você vê tanta gente que tem dinheiro, tem carro, tem família, mas é infeliz. Você vê tanta gente que teria tudo, tem tudo, mas não consegue ter regozijo na sua alma. Por isso o Senhor me trouxe aqui nessa noite. Fique no lugar da promessa. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, aguarda, no momento certo vai se cumprir. Eu sou prova viva disso, irmãos. Está ali a minha esposa com a minha filha. Você olha assim e é uma belezura, né? Mas mais de 10 anos para essa promessa se cumprir na nossa vida. Você acha que não me deu vontade de parar? Você acha que não me deu vontade de chutar o balde? Você faz para Deus e nada acontece? Você se entrega à sua família e nada acontece? Eu vim aqui te provar. Está ali a minha filha, no colo da minha esposa. Deus é fiel para cumprir as promessas na nossa vida. Ele é fiel. O caminho de Emaús, eu vou correr um pouquinho para não tomar teu tempo. O caminho de Emaús era um caminho perigoso porque afastava os discípulos da promessa de Deus. Jesus se aproxima deles e eles estão conversando a respeito daquilo que havia acontecido, a crucificação de Cristo. E de que maneira esses discípulos estavam, irmãos? O texto diz, e deixa específico, verso 17, eles estão tristes. Tristes porque tinham a expectativa que Cristo seria aquele que estabeleceria o seu reino aqui e acabasse com a máquina destruidora romana. Eles acharam que o reinado de Cristo era um reinado terreno. Então, pela lógica, eles estão tristes com razão. Colocaram uma expectativa, ainda que seja errada, em Cristo, achando que o reinado dele faria as vontades terrenas. Só que o texto diz que eles estão tristes. Tem um colégio apostólico esperando Jesus, porque o restante do colégio apostólico estava em Jerusalém, esperando Jesus se apresentar para eles. Só que Cristo, para uma agenda do céu, para atender 2 discípulos que estavam aquebrantados, estavam tristes. Entenda uma coisa, eu sei que a gente se depara com gigante no nosso dia a dia. E é colocado na nossa mente, no nosso coração, que nós devemos matar gigante, matar urso, matar leão todos os dias. Mas eu vim trazer uma verdade. Nem todo dia dá para matar urso, irmão. Nem todo dia dá para matar leão.
Nem todo dia você vai derrubar gigante. Eu sei que talvez tem gente que entrou aqui no culto nessa noite com a boca no pó. Mas o texto diz que Jesus se encontrou com 2 discípulos tristes para trazer alegria para a vida deles. Eu não sei se isso aqui vai servir para todo mundo, mas eu quero profetizar sobre a tua vida. Há uma alegria do céu chegando sobre a tua casa. Há uma alegria do céu chegando sobre o teu lar. Há uma alegria do céu para trazer regozijo para a tua alma. Você vai voltar a exercer o teu ministério com vontade. Vai voltar a ter alegria dentro da tua casa. Vai voltar a ter alegria dentro do teu casamento. Porque Deus não despreza o coração entristecido e aquebrantado. Há uma alegria do céu chegando sobre a tua casa. Há uma alegria do céu. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra, irmãos? Jesus vem nessa noite para trazer alegria para a tua alma. Você não vai sair triste desse culto. Eu sei que você chegou pesado. Chegou aqui, se não fosse pelo Espírito Santo, tu nem vinha nessa noite. Mas vai sair renovado pela presença de Deus, porque Ele vem com alegria. É alegria para a tua alma. É alegria. Cristo para uma agenda do céu, irmãos, para atender 2 discípulos que estavam entristecidos. Jesus não vai te deixar sair daqui da mesma forma nessa noite. Se você crê nas palavras, não só nessa, mas do que já foi ministrado aqui nessa noite, você sai desse culto diferente, irmãos. Porque aonde Jesus está, alguma coisa acontece. O texto vai dizer, irmãos, que Jesus se encontra com esses 2 discípulos e começa a interrogá-lo, e eles dizem: você não sabe o que aconteceu? Do Jesus que foi crucificado? Você não sabe do que aconteceu? Eles começam a falar com uma amargura, porque haviam depositado a sua confiança em Cristo, até que Cristo toma a palavra e diz: nércios e tardo de coração, para que os profetas disseram. E o texto diz aquilo que nós lemos nessa noite. Jesus fala: porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Era a confirmação daquilo que Pedro falou. Jesus estava dizendo: o sofrimento teve um propósito. A crucificação teve um propósito. Jesus pregado no madeiro teve um propósito. Entenda, talvez o diabo tenha festejado quando Judas entregou Jesus por 30 moedas. Talvez o diabo tenha festejado quando Pedro negou Jesus. Talvez ele tenha pensado: acabamos com um plano de salvação. Talvez ele tenha festejado quando Jesus é pregado no madeiro. Só que Jesus deixou um exemplo para mim e para você. Quem tem propósito do céu não é diabo que para, não é Judas que para, não é traição que para. Quem tem propósito do céu e entendeu que o céu confiou em você, vai além. Deus te trouxe aqui para te dizer nessa noite: vai além. Tá doendo? Vai além. Te traíram? Vai além. Te machucaram? Vai além. Você não está vendo nada acontecer, mas vai além. Te caluniaram? Vai além. Tá doendo? Vai além. Não desista, vai além. Vai além. Vai além. Vocês coloquem de pé nessa noite, irmãos. Nós já vamos orar. Glória a Deus. Cristo começa a ministrar para eles agora, irmãos. Ele começa vindo falando de Moisés, porque Cristo nesse momento toma a palavra. Ele fala de Moisés, ele fala do Pentateuco, ele vem falando de tudo aquilo que aconteceu a respeito dos profetas. Ele vem falando da palavra. Por quê, presbítero Ulisses? Porque a cura que nós queremos está na palavra. A alegria que nós queremos está na palavra. A irmã falou aqui nessa noite: coma da palavra, viva da palavra. Quer orientação para a tua casa? Se oriente na palavra. Quer ser avivado no teu ministério? Se avive na palavra. Quer orientação para o teu casamento, para os teus filhos? Se oriente na palavra. É a palavra que é a base para a igreja. É a palavra. Cristo vem trazendo a palavra porque ele sabia
E eu vi isso aqui acontecer, irmãos. De amigos próximos. Amigos próximos. Um amigo que estava no estágio de depressão bem avançado. Bem avançado. Ele falou que lia a palavra como ele nunca leu na vida. Já tinha buscado ajuda profissional. Mas ele falou: Ulisses, o que me ajudou foi a palavra. O que me trouxe calma para minha alma foi a palavra. Por isso medite nessa palavra, irmãos. Coma dessa palavra, porque o Senhor tem algo para fazer em nossas vidas através da palavra. Jesus chega no caminho de Emaús. Eu já vou encerrar, irmãos. Ele chega perto da aldeia. E os discípulos que não o reconheceram até esse momento vai fazer um convite para ele. Entra, fica conosco. Jesus tem um colégio apostólico para se apresentar. Tem uma sociedade para se mostrar. O texto diz que Jesus entrou e ficou com eles ali. Porque Cristo não despreza um lugar onde ele é desejado. Eu vou repetir isso aqui novamente. Cristo não despreza um lugar onde ele é desejado. Foi falado aqui nessa noite. Eis que estou à porta e bato. Se, é a condição, se deixar eu entrar, eu entro e ceio e faço morada dentro da tua casa. Por isso, deseje Cristo dentro da tua casa. Ainda que nem todos sejam convertidos, chame Jesus para dentro do teu lar. Chama Jesus para dentro da tua empresa. Chama Jesus para dentro do teu ministério. Chama Jesus para dentro do teu relacionamento. Chama Jesus para dentro das tuas amizades. Ele fica em lugares onde ele é desejado. Você acha que Cristo foi lá se apresentar para os apóstolos? Não. Eu imagino Jesus saindo e quando convidaram ele, não resisto. Se me desejaram no lugar, é ali que eu vou ficar. Cristo entra, irmãos. E assentado agora na mesa com os dois discípulos, ele vai pegar o pão e vai dar graças a Deus. Quando ele reparte o pão, o texto diz que os discípulos reconheceram que era Jesus que estava ali o tempo todo com eles. Então a gente vai entender que no repartir do pão tem a descoberta que Cristo sempre esteve do nosso lado. No repartir do pão, a gente vai entender aquilo que Cristo falou. Quando estiver 2 ou 3 reunidos, eu me faço presente no meio deles. E quando o pastor me disse que era a respeito de cura, e eu acredito, irmãos, que da mesma forma que caíram o que tampava os olhos daqueles homens, o que tirou a visão daqueles homens de Cristo, na união da mesa, teve revelação de Deus. E eu acredito que a cura da sociedade, a cura da igreja, está na nossa união. A sociedade será curada quando a igreja for mais unida. A nossa família será curada quando a nossa igreja for unida. O nosso casamento será curado quando a nossa igreja for unida. E eu queria orar com você nessa noite a respeito disso. Pão fala de alimento. Eu queria que nessa noite você, irmãos, desse a mão a quem está aí do teu lado. Se for possível, fecha o corredor nessa noite. Fecha o corredor como igreja. Como igreja nessa noite, como igreja, nós vamos clamar. Porque a cura não está lá fora. A cura da sociedade está aqui dentro. Tira a igreja da terra e você vai ver o que acontece. O mundo ainda não piorou por causa das igrejas que estão plantadas aí. Mas nós precisamos nos curar aqui dentro. Precisamos nos unir mais. Se a união for a nossa base, não há capeta, não há demônio que possa trazer enfermidade aí fora. Não há. Eu queria que você clamasse por esse irmão que está aí do teu lado. Clamasse por essa irmã que está aí do teu lado. Vou pedir a varoa para cantar um louvor.
Cadê a varoa que estava louvando aqui? Glória a Deus. Me ajuda, varoa. Enquanto a mulher de Deus estiver louvando nessa noite, esse irmão que está aí do teu lado, esse irmão aí, vai depender da tua oração nessa noite. Pão fala de alimento. E ninguém vem para o culto de mão vazia. Esquece isso, irmãos. Eu vim aqui dividir um pedaço do pão que o céu me deu nessa noite. Quem está aí do teu lado está dependendo do pão que o céu colocou nas tuas mãos. Então alguém nessa noite vai se fortalecer pela oração que você vai fazer por ele. Ou você vai fazer por ela. Porque é isso que é a igreja. É um dando suporte para o outro. Nós não somos membros. O membro, ele fica sozinho aí fora. Apodrece. O corpo de Cristo não. É um dependendo do outro para se movimentar. É um dependendo do outro para ficar mais aceso na obra. É um dependendo do outro para continuar caminhando. A igreja é um corpo de Cristo. Ele ainda é o cabeça. Mas nós precisamos exercer esse papel. Um orar pelo outro. Enquanto a mulher de Deus estiver orando, você clama para essa pessoa que está aí do teu lado. E eu acredito, irmãos, que depois desse culto, haverá uma transformação dentro da nossa casa. Haverá uma transformação no nosso ministério. Haverá uma transformação na nossa sociedade. Porque uma igreja unida não tem capeta que possa derrubar. Pode orar nessa noite. Feche seus olhos. Feche seus olhos nessa noite. Comece a orar por esses irmãos. Comece a orar por essa irmã. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Deus poderoso. Amigo fiel. Jesus, a casa é tua. A igreja é tua, Senhor. É poderoso, teu nome é vida. Tu tem liberdade. Destrói cadeias, dissipa as trevas, venceja. Teu nome é cura, é poderoso. Glória a Deus. Deus. Teu nome é vida. Deus poderoso. Destrói cadeias, dissipa as trevas, venceja. Se você tiver liberdade, abrace quem está aí do teu lado. Abrace esse irmão, essa irmã que está do seu lado. Ore com ela abraçado. Pelas ruas, você tem liberdade, você é corpo de Cristo. Jesus, ore por esse irmão, ore por essa irmã. Se você está com a sua família, clame pela sua casa. Clame pela sua família. Há um anjo do Senhor que passeia na igreja. Há uma cura do céu chegando sobre o nosso lar. No nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, nós estamos orando uns pelos outros nesta hora. E que nesse exato momento, Senhor, o Teu Espírito possa estar mudando tudo que precisa ser mudado na história de vida de cada uma destas pessoas que entraram por estas portas. Porque nós sabemos, Pai, que a Tua palavra é poder, em nome de Jesus. É poderoso. Você pode soltar as mãos dessa pessoa? Nós vamos passar para o momento da ministração da unção com óleo. Diga: Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo,
Nós queremos te agradecer por esse culto. Nós recebemos essa blindagem, nós recebemos dessa cobertura, e eu creio, Senhor, que a bênção da cura se instaurou sobre nossa casa, sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida dos nossos pais, da nossa parentela, sobre a vida do nosso cônjuge. E eu acredito que nesta noite, depressões, ansiedades, síndromes do pânico, tumores, cânceres, pressões altas, diabetes e toda sorte de males cairão em nome de Jesus de Nazaré. Oh!